Se está tudo certo. Como é que anda a nossa transmissão? A quantas anda? Vamos ver aqui se está tudo ok. O sinal tem que chegar, o sinal tem que chegar. Chegou o sinal, vamos ver. Isso, maravilha. Tá todo mundo aqui? Estamos iniciando a nossa cerimônia, ou melhor, a nossa cerimônia. Estamos iniciando a nossa live a partir de agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa live de segunda. Quem tá por aí, já deixa o seu like, já comece a curtir a nossa live de segunda. E no caso hoje é explicitamente e exatamente a nossa segunda live aqui da Jornada Celebrante de Sucesso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, já deixa o seu like. E hoje, na live de hoje, vamos revelar os segredos da cerimônia de casamento. Maravilha, hein? Eu me chamo Lucas Goulart, sou celebrante de casamentos e estou aqui na jornada Celebrante de Sucesso. Toda segunda-feira a gente vai ter live, então acompanhe a nossa live de hoje, tá? Porque nas nossas lives eu falo a real, eu falo a verdade para você sobre a jornada, o mundo dos celebrantes de casamento. É sem enrolação, é sem churumelas, é falando a verdade para você. E como eu já disse, o tema de hoje é o seguinte: revelando os segredos da cerimônia de casamento. Maravilha, não? Maravilha? Sensacional. Vamos começando? Vamos começando? Eu já quero o like, já vai deixando seu like, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E a gente vai começando a nossa jornada, a gente vai começando a nossa live de hoje. Vamos ver quem tá por aqui. Vamos lá, Marcel, Matheus, tá entrando aí também. Chassi Alexandre, é isso? Chassi Alexandre. Tá entrando também Trispic, obrigado pela sua presença. Continua aí com a gente, que hoje eu vou revelar os segredos da cerimônia de casamento para você. Primeiro de tudo, né? O que é ser celebrante de casamento? O que um celebrante de casamento faz? O celebrante de casamento é a pessoa que conduz a cerimônia de casamento. É a pessoa que conta a história do casal. É a pessoa que celebra o casamento. É a pessoa que faz o discurso do casamento. Essa é a função do celebrante de casamento. O que não é um celebrante de casamento? O celebrante de casamento, ele não é um cerimonialista, tá? A função do cerimonialista é outra função. O cerimonialista é a pessoa que fica pela parte da produção do evento. É a pessoa que produz todo o evento, que cuida e organiza que tudo aconteça. É aquela pessoa que vai cuidar dos horários, da quantidade de convidados, ela que vai montar o cortejo da entrada do casamento, é essa pessoa, tá? É a cerimonialista, também conhecida como assessora de casamento. Ela vai cuidar da sequência das entradas, da saída, dos horários. Ela que vai alinhar fotógrafo, celebrante, músicos, para que tudo dê certo e tudo se alinhe. Então não confunda mais, hein? A partir de hoje, não confunda mais. Se você quiser comentar aqui, ó, não confundirei mais. Comenta aqui embaixo. Quem é que não vai mais confundir cerimonialista com celebrante? Mas agora eu quero falar com vocês também outro papo, outro assunto. Quem é que pode celebrar casamento? Quem são as pessoas que celebram casamento, né? Que a gente sabe que é o mais corriqueiro, que é o mais conhecido. Quais tipos de celebração que existem? Tem a celebração religiosa, tá? A celebração religiosa, que é na igreja. Aí pode ser na sua igreja, em qualquer religião, qualquer formato de cerimônia religiosa. Pode ser pelo pastor, pelo padre, pelo sacerdote, pode ser pelo líder da sua religião, da sua igreja, tá? Para você não confundir também isso aí. Qual outro tipo de cerimônia que tem? Tem a cerimônia oficial. Cerimônia que é feita onde? No cartório, que é a cerimônia executada pelo juiz de paz. O juiz de paz executa a cerimônia oficial no cartório. Existe uma modalidade que é cerimônia de casamento com efeito civil, né, feita pelo juiz de paz por diligência, que aí o juiz de paz ele se desloca do cartório e vai até o local onde você escolheu, numa chácara, numa fazenda, num buffet, para celebrar o seu casamento. Essa pessoa se desloca e celebra o seu casamento. Porém, é aquela cerimônia
bem burocrática, igual uma cerimônia de cartório. Não tem personalização, o juiz de paz não vai focar e nem vai contar a história do seu casamento, tá bom? E qual que é o outro tipo de cerimônia que existe, que esse é pouco conhecido e estamos difundindo aqui através da minha página. A nossa ideia é difundir essa profissão e mostrar para vocês que existe essa função que tem muita gente que não conhece. Celebrante de casamento. É uma pessoa escolhida por vocês, pelo casal, contratada pelo casal para celebrar esse casamento. Porém, ela não vai ser nenhuma cerimônia religiosa e nenhuma cerimônia de cartório. Ela pode mesclar as duas coisas. E o que é melhor, é uma cerimônia personalizada, é uma cerimônia focada na história do casal. E hoje em dia, né, os casais eles querem muito o quê? Quando vão organizar o próprio casamento, eles querem imprimir a personalidade deles na cerimônia de casamento, né? Então eles querem imprimir a personalidade deles na festa de casamento, na decoração do casamento, na vestimenta, nas cores. Eles querem imprimir a personalidade. E quando a cerimônia é religiosa ou quando a cerimônia é feita por um juiz de paz, às vezes eles não conseguem imprimir essa personalidade do casal. Por quê? Na cerimônia religiosa, às vezes, o foco central de quem está celebrando, do padre, do pastor, são os dogmas, né? É a igreja, é a palavra da Bíblia, e deixa o casal de lado, deixa o relacionamento do casal de lado. O celebrante não, o celebrante já tem um foco central em focar o quê? Na jornada do casal, no amor do casal, no relacionamento do casal, nas conquistas, né, nessa jornada, na história como um todo. E como está imprimindo a personalidade, vai ter um momento religioso também, tem um momento para tocar no assunto espiritual. Então é tudo isso que um celebrante de casamento pode proporcionar. E ele faz isso do quê? De uma forma leve, de uma forma espontânea, de uma forma que todo mundo é acolhido. Porque às vezes, muita gente conhece, eu conheço muita gente que vai se casar, tem a sua própria igreja, tem o seu próprio dogma, tem a sua própria maneira de se conectar com o divino, só que os outros convidados, uma boa parte dos convidados não frequenta a mesma igreja, não tem a mesma visão religiosa do casal. Então, às vezes, aquele líder religioso não consegue se conectar com os convidados. E aí, nesse momento que o pessoal acha cerimônia de casamento chata. Mas com o celebrante de casamento, a cerimônia é ao contrário de chata, porque é uma cerimônia que abraça todo mundo, que agrega todo mundo, que conecta todo mundo nessa cerimônia de casamento. Se você tiver dúvida, pode perguntar aqui nos comentários, tá? Tem alguma dúvida? Pergunta aqui nos comentários, dúvidas referentes à cerimônia de casamento, à celebração de casamento. Pode perguntar que eu farei o possível para responder a você, tá bom? Quem celebra a cerimônia de casamento, como eu disse, é o celebrante de casamento. Cerimonialista não é igual ao celebrante. Cerimonialista é a pessoa que faz a organização do evento, o passo a passo, as entradas, faz toda a parte de produção, fica nos bastidores. O celebrante é quem faz o discurso. No caso, eu sou o celebrante de casamento, eu sou a pessoa que faz o discurso da cerimônia. Cerimônia de celebrante de casamento, geralmente, em tese, não é religiosa. Como assim não é religiosa? Claro, tem o momento que a gente vai tocar no assunto religião, a gente vai tocar no nome de Deus, porém ela não tem um processo de evolução igual à cerimônia de uma igreja, tá? Ela tem uma evolução diferente, que é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, essas diferenças da cerimônia, tá? Como que é uma cerimônia celebrada por um celebrante de casamento. Aí vocês devem estar se perguntando assim, né? Isso é uma oportunidade, Lucas, pra gente também? Eu poderia ser celebrante de casamento? Sabia que você pode ser celebrante de casamento? Eu sou um celebrante de casamento e fui praticamente um autodidata. Eu fui aprendendo a profissão na marra. Fui convidado por um amigo, né? Um dia para estar celebrando uma cerimônia de casamento dos amigos dele, de casais conhecidos dele. E eu comecei. Mas eu já era do mundo da comunicação. Porém, eu fazia totalmente diferente, era uma outra área. Eu era cinegrafista no momento que eu virei celebrante de casamento e também era apresentador de evento esportivo. Porém, eu consegui me adaptar ao mercado e começar a celebrar casamentos. E você pode celebrar casamento também. Você também pode ser celebrante de casamento. Um exemplo, como eu já disse, eu mesmo, que eu comecei por essa indicação de um amigo meu, né? Porém, existem muitas modalidades de celebrante de casamento, muitas pessoas de vertentes diferentes, tá? Esse meu amigo que é celebrante de casamento e me colocou no mercado, ele antigamente, quando ele iniciou no mercado dos casamentos, ele foi gerente de um buffet. Quando ele começou a celebrar casamento, ele era gerente de um buffet. Teve a necessidade no buffet de ter um celebrante, ele assumiu a bronca e virou um celebrante e é um dos melhores aqui da região. Tem outro conhecido meu que ele é professor. Ele era professor de português, e ele foi convidado por uma aluna para celebrar o casamento dela, ele aceitou e começou a celebrar. Nisso ele entrou no mercado e começou a celebrar casamentos. Então existem muitas
vertentes, muitas personalidades que podem celebrar casamento, entendeu? Eu conheço também um amigo meu que ele é cantor e compositor, ele era cantor e compositor de samba enredo. Sabe samba enredo de carnaval? Da Sapucaí, ou também do Ayambi aqui em São Paulo? Ele compunha sambas enredos para carnaval e decidiu virar um celebrante de casamento, e hoje ele imprime a personalidade dele, então ele pôde ser celebrante também, ele conseguiu se tornar celebrante de casamento. Tem uma amiga minha que ela é poeta, ela escreve as cartas de poesia e lê na cerimônia, tá? É a esposa desse meu amigo, que começou como compositor de samba enredo, hoje ela é celebrante de casamento também, muito inspirada no próprio marido, no próprio esposo. Então, de certa forma, qualquer pessoa, qualquer personalidade pode ser celebrante de casamento. Aí você pode falar assim, mas poxa, eu não sou pastor, eu não sou pastora, eu não sou um padre, eu não sou um juiz de paz, eu posso celebrar casamento? Pode. Olha todos os exemplos que eu dei aqui para você. Pessoas das mais variadas partes da sociedade celebrando o casamento. Então você também pode se tornar um celebrante de casamento. Você precisa só ter vontade, precisa ter disciplina para aprender a profissão, para estudar um pouco mais a profissão, como se portar numa cerimônia de casamento, como falar numa cerimônia de casamento, qual tom utilizar e o melhor de tudo, como imprimir a sua própria personalidade numa cerimônia de casamento. E eu tô aqui para isso. Essa jornada celebrante de sucesso é muito mais pensando em você do que em mim. Eu estou abrindo aqui a minha caixa de Pandora, eu estou abrindo aqui semanalmente, eu vou abrir aqui nas minhas lives os meus segredos para você, tá? Para auxiliá-lo e ajudá-lo a se tornar também um celebrante de casamento de sucesso, ou uma celebrante de casamento de sucesso, que inclusive num estudo recente que eu fiz sobre o mercado dos celebrantes de casamento aqui em São Paulo, a maioria é mulher. A maioria das celebrantes de casamento, né, dos celebrantes de casamento são mulheres. Quase 60% dos celebrantes de casamento são mulheres. Então, mulherada, tem aí um potencial para vocês também aí, uma profissão, uma forma de você ganhar o seu dinheiro de uma forma honesta e o melhor, né? Sentindo prazer e ficar muito agradecido. Porque a partir do momento que você celebra o primeiro casamento da sua vida, é quando vem a certeza que você fala, meu Deus, eu quero fazer isso mais vezes. Eu quero viver disso. E eu quero também que você, que esteja aqui vendo a minha live, tenha vontade de se tornar um celebrante, tenha essa curiosidade, que você também viva disso. Tá bom? Aí você deve pensar também assim, poxa, mas aí a cerimônia é chata, né? Se não for uma cerimônia religiosa. Aí é que tá, ela não vai ser chata, porque a cerimônia vai imprimir a sua personalidade. O celebrante imprime a própria personalidade, ele coloca a própria personalidade dele na cerimônia de casamento. Então, a cerimônia não vai ser chata, a cerimônia vai ser dinâmica, vai ser do seu jeito, vai ser uma cerimônia leve, uma cerimônia que não tem aquelas preocupações. Inclusive, eu gosto de falar até para os casais, relaxem e vivenciem cada momento dessa cerimônia de casamento. Tá bom? Mas uma coisa que eu digo para vocês também, viu? Saber somente a história do casal não é o suficiente. Saber somente a história do casal não é o suficiente. Você tem que ter técnicas, você tem que ter desenvoltura e saber o começo, o meio e o fim de uma cerimônia. Falado tudo isso, vamos falar então como é a cerimônia de casamento? Como é que a gente faz uma cerimônia de casamento? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vamos ver se está chegando. Chegou aí para vocês. Como que é a cerimônia de casamento? O passo a passo da cerimônia de casamento. Primeiro é o cortejo de entrada. Tradicionalmente tem a entrada do noivo, tá? O noivo ele entra de braço dado com a mãe dele. Mas, como a cerimônia pode ser personalizada, às vezes o noivo não tem a mãezinha, né? Então pode ter uma outra opção, ele pode convidar uma outra pessoa para estar entrando com ele, mas tradicionalmente o noivo entra com a mãe. Na sequência do cortejo, quem entra? Entra os pais, né, da noiva e do noivo. No caso, o pai do noivo junto com a mãe da noiva. São essas pessoas que entram na sequência no cortejo. Após os pais entrarem, quem entra? Padrinhos. Aí entram todos os casais de padrinho na cerimônia de casamento. Qual é a próxima entrada? Entraram os padrinhos. Nesse momento vão entrar pajens, né? Os pajens entram nesse momento aí. Tem cerimônia? Como é que faz? A cerimônia, tem uma cerimônia que as alianças entram antes. Isso vai da vontade do casal. Porém, dentro da minha cerimônia, eu indico que as alianças entrem no meio da cerimônia. Esse aqui é o cortejo tradicional, geralmente o cortejo religioso, as alianças, né? Elas já entram na hora do cortejo. E tem as daminhas, né? Que geralmente elas entram espalhando flores, pétalas, né? Ou com plaquinhas, tem a opção também delas entrarem com plaquinhas, balões, homenageando alguém. E tem a florista, né? Geralmente a florista ela entra fazendo a anunciação
a anunciação da noiva. Quem entra antes da noiva é a florista. Tradicionalmente, a última pessoa a entrar antes da noiva é a florista. Pode ser criança, pode ser adulta, já vi isso, tá? Pode ser florista também. A maravilha de quando você é um celebrante de casamento é isso. A cerimônia pode ter muitas variações. O que eu estou passando hoje para vocês aqui é uma forma mais tradicional e mais corriqueira de se fazer. Mas como a cerimônia é personalizada e como eu disse, o casal hoje em dia quer imprimir a personalidade deles dentro da cerimônia e dentro do evento como um todo, eles podem alterar. E tudo isso a gente no caso, né, o casal decide com a assessora, né, com a cerimonialista, e eles vão me passando essas informações para eu ter noção do que vai acontecer lá no dia. Aí a última entrada na cerimônia, né, desse primeiro cortejo é a entrada da noiva. Geralmente, tradicionalmente, a noiva entra acompanhada do pai, tá? Ou uma figura importante para ela. Geralmente é a figura paterna. Mas tem noiva que entra com a mãe, tem noiva que entra com os filhos, tem noiva que entra com o tio, com o primo, com o irmão mais velho. Isso vai da vontade da noiva, da realização do sonho dela. Fizemos as entradas? Então vamos lá. Iniciamos a cerimônia, né? Como que é a abertura da cerimônia? Olha lá. Como celebrante, eu faço uma leve introdução, dando boas-vindas a todos e agradecendo pela presença, tá? Isso eu faço de forma natural, tá? Eu não fico lendo, oi, sejam bem-vindos, senhoras e senhores convidados. Não, eu faço como se fosse um bate-papo. Eu faço essa abertura da cerimônia, dando as boas-vindas tanto para a noiva que acabou de chegar no altar, quanto para os convidados. Eu gosto de fazer uma interação entre também a noiva, o noivo e os convidados, né? Qual é o meu diferencial? O meu primeiro ato na cerimônia, após fazer essa abertura, é perguntar o sim para o casal. Eu já pergunto o sim para os dois. Eu faço aquela tradicional pergunta, né? Você aceita como seu esposo, como sua esposa, o fulano, a ciclana, para ser feliz ao lado dele, fazê-la feliz para todo sempre? O casal responde sim. Respondeu o sim, caso tenha efeito civil, que é a oficialização da união, que inclusive eu, como celebrante, consigo celebrar casamentos com efeito civil, é esse momento que eu colho a assinatura do casal para a gente estar oficializando a união, que é o casamento tiver efeito civil, eu colho as assinaturas dos noivos e das testemunhas para fazer o registro oficial. Fizemos isso? O casal quer se casar, eles disseram sim, assinaram os papéis? É nesse momento que eu faço a narrativa da história. Como eu faço, tá? Eu conto a história do casal, destacando momentos importantes e especiais da trajetória deles juntos. Essa parte é personalizada e ajustada para refletir o tom e a personalidade do casal. Como eu faço? Eu faço de forma espontânea esse contar da história. Eu faço de forma espontânea, eu faço de forma livre e natural, sem leitura de roteiros. Esse é o meu jeito de fazer, esse é o meu diferencial. Porém, como eu disse, existem várias formas de estar fazendo, tá? Tem muitos casamentos que o celebrante, nesse momento, ele escreve um texto. Né? Lendo e resumindo a história do casal e refletindo sobre o amor. Tem celebrante que, às vezes, além de ler um texto, quer cantar uma música. Tem celebrante que, hoje em dia, também faz mágica e no meio do enredo da história do casal, ele vai fazendo uns truques de mágica e também para chamar a atenção dos convidados e fazer uma cerimônia diferente. Tem celebrante que escreve um poema exclusivo baseando-se na história do casal. Então, nesse momento aqui, de contar a história, é onde o celebrante imprime a personalidade dele dentro da cerimônia. Claro, e essa personalidade dele tem que ter a ver com a vontade do casal. Contada a história é o momento de chamar as alianças. É aí que é um momento sensível entre contar a história do casal e ter a troca das alianças. Você tem que ter a sabedoria, né, o celebrante, a pessoa que está conduzindo a cerimônia, de fazer isso de uma forma que combine, de uma forma que orne, de uma forma suave. Imagina, você está contando a história do casal, de repente, de uma forma brusca, você chama as alianças. Então você tem que saber fazer essa conexão de uma forma leve e de uma forma que as pessoas entendam, né, essa conexão que você está fazendo para chamar as alianças. Então vamos lá, chamado das alianças. Nessa hora eu chamo a pessoa escolhida pelo casal para trazer as alianças. Eu escrevi aqui chamo, mas não é desta forma, tá? Geralmente eu faço essa conexão da história do casal e faço essa ligação com o simbolismo e o significado das alianças. E nessa hora eu peço para todo mundo ficar de pé, porque nós vamos receber as alianças. Se essa pessoa que vai entrar com as alianças tem um significado muito importante para o casal,
Por exemplo, eu já fiz uma cerimônia de casamento onde a avózinha da noiva, que já era uma senhora bem debilitada, que criou a noiva, que cuidou da noiva a vida inteira, que alimentou a noiva, ela foi a pessoa que entrou com as alianças. Então, nesse momento, eu fiz questão de chamá-la pelo nome e dizer a todos para recebermos a vozinha da noiva, que ela iria entrar com as alianças. Quando é somente uma criança que não tem um envolvimento emocional na história do casal, simplesmente eu peço para todos ficarem de pé para nós recebermos as alianças, tá? Chegada das alianças, nesse momento, o casal, né, eles fazem as suas declarações de amor, tá? Como para mim eu faço? Eu peço para eles repetirem aquela frase tradicional, que é: receba essa aliança em sinal do meu amor, minha felicidade é a minha fé. Eles repetem essa frase e colocam as alianças. Colocadas as alianças, na sequência eles vão fazer os votos. Esse momento é muito legal, porque é o momento mais especial na história do casal, né? É o momento que da cerimônia é um momento personalizado, que o casal vai ler os votos. Então, nessa leitura dos votos, o casal vai imprimir toda a verdade do amor deles, do relacionamento deles. Então, eu gosto de estimular que sim, o casal faça a leitura dos votos do casamento. Eles têm que fazer a leitura dos votos do casamento. Qual que é a sequência depois dos votos? Aí tá todo mundo emocionado, todo mundo chorando. Esse é o momento mais tradicional do casamento. Essa hora é que eu utilizo para fazer a conexão espiritual, a conexão religiosa. É nesse momento que eu coloco a religião, né, em voga. Nesse momento que daí a gente pode fazer algumas opções. É falar palavras, né, de acolhimento, né, para todos. Que às vezes eu costumo falar assim: pessoal, nesse momento aqui, cada um da sua forma, cada um do seu jeito de se conectar com o divino, do seu jeito de se conectar com o religioso, nesse momento eu gostaria que vocês fizessem suas preces, fizessem as suas orações. Vamos todos juntos aqui, cada um à sua maneira, abençoe o casal, abençoe esse casamento. Essa é uma opção de ser feita. Outra opção é falar isso que eu falei e terminar com a oração do Pai Nosso. Tem casal que gosta de terminar com a oração do Pai Nosso para aí sim abençoar o casamento. Uma outra opção é convidar um terceiro. Aí pode ser qualquer pessoa da confiança do casal para essa pessoa fazer uma oração, para esta pessoa fazer uma bênção, para essa pessoa abençoar aquele momento junto ali com todo mundo na cerimônia. Olha só, a Rox aqui está dizendo que a avó do meu noivo também entregou as alianças com a nossa sobrinha. Olha só que bonito, que significado legal, né? Que significativo nesse momento aí na entrega das alianças. Continuando, fez esse momento religioso, fez esse momento espiritual, é a finalização, tá? Como seria? Eu faço uma finalização com uma mensagem. Geralmente essa mensagem eu gosto de falar para os padrinhos e para as pessoas que estão no altar. Então eu faço uma mensagem de acolhimento deles e mostrando a importância deles. Eu digo quantos eles são importantes para o casal, que eles não estão ali na cerimônia de casamento só para ficarem bonitinhos, bem vestidos, diferentes e fazer fotos legais. Não, eles são os guardiões do casal, né? Eles estão ali por uma missão, porque o casal confiou muito a eles esse relacionamento. Então eles são os padrinhos do casamento. Então o relacionamento vai ter altos e baixos, vai ter momentos felizes, momentos tristes, e às vezes o casal não vai estar conectado. Então é nesse momento que entra a função dos padrinhos. É isso que eu digo no altar. Nesse momento que vocês têm que acolhê-los, aconselhá-los, fazê-los relembrar da importância do amor deles, da história deles, da jornada deles. Aí eu pergunto para os padrinhos e quem está ali no altar, falo assim: eles podem contar com vocês? Aí todo mundo geralmente responde que sim. Aí eu faço esse elo e eu falo: casal, a partir desse momento, todo mundo aqui no altar é o guardião do casamento de vocês. Falado isso, é o momento que daí eu posiciono o casal, peço para eles se posicionarem de frente um para o outro, tá? Um de frente para o outro, e para dar o beijo. Aí você deve estar pensando: Lucas, mas em que lugar você fica nessa hora? Tem muita pessoa que fica no meio do casal, né? Logo atrás ali do altar, né? Atrás da mesinha, o casal vai dar o beijo e a pessoa que finalizou a cerimônia falando assim que eu tenho a honra de declarar vocês dois casados, noivo pode beijar a noiva. Quando eles se beijam, a pessoa aparece na foto, tá ali atrás junto, né? Às vezes não tá bem colocado, às vezes não tá sorrindo direito e fica feio na foto, acaba estragando aquele momento, aquela foto do beijo do casal.
Nessa hora eu saio. Nessa hora eu me afasto do altar, eu saio da visão do cinegrafista, eu saio da visão do fotógrafo para deixar essa cena somente para o casal. Aí sim eu falo a frase. Noivo, noiva, com o poder que vocês me concederam, eu tenho a honra de declarar vocês dois oficialmente casados. Então, noivo, pode beijar a noiva. Aí dá aquele beijão, o pessoal se diverte, vem aplausos e alegria e emoção. E depois disso, eu volto, né, a falo que o casal está oficialmente casado, eu faço os agradecimentos finais. Nessa hora eu agradeço a minha presença, eu agradeço a presença dos convidados, eu gosto de conversar nesse momento com os convidados e falar também da importância deles naquele momento, e peço para que eles curtam, vivenciem cada segundo junto do casal, eu peço para que eles abracem, para que eles troquem essa energia com o casal e mostrem gratidão por estarem ali naquele casamento, celebrando aquele amor que eles estão vivenciando, tanto na cerimônia quanto eles já vivenciaram em toda a jornada do casal. Então eu faço essas mensagens, essas frases positivas de acolhimento e termino com: agora vocês podem me ajudar, eu peço a ajuda de vocês nesse momento para um grandíssimo Viva os Noivos! Todo mundo grita viva. Nessa hora do vivo eu só agradeço e falo uma ótima tarde para vocês, ou uma ótima noite a vocês, uma ótima festa e muito obrigado. Terminei a minha cerimônia. Porém, tem os cumprimentos finais. Nessa hora que eu terminei a minha cerimônia, tem os cumprimentos finais das pessoas que estão lá no altar, né? Eles vão começando a sair, cumprimentando o casal, dando aquele abraço, fazendo aquela foto para sair, para montar aquele corredorzinho, né? Para quando o casal sair, eles jogarem pétalas, bolinha de sabão, para eles receber o casal com muita energia. E é isso, é dessa forma que a gente entrega uma cerimônia de casamento. E a gente consegue fazer tudo isso em torno de 30 a 45 minutos. Toda essa cerimônia acontece nesse tempo. Então é uma cerimônia que passa assim, ó, voando. É uma cerimônia que passa rápido, que as pessoas não sentem a hora passar. Uma cerimônia leve, uma cerimônia divertida. Eu abri aqui para vocês os segredos da cerimônia de casamento. Se você tiver qualquer dúvida, pode estar perguntando aqui nos comentários, tá? Que eu vou responder para vocês. Já deixa o seu like, já vai curtindo o vídeo, acompanhem as próximas lives, acompanhe a minha página, comece a me seguir, tá bom? Porque eu faço isso com muita alegria. Eu celebro o casamento com muito amor, porque o mais importante para mim, quando eu saio e entrego a cerimônia, é o sorriso dos noivos, é a alegria dos noivos, dos padrinhos, dos convidados, e ver o encantamento deles pela cerimônia ter sido da forma que eles gostariam que fosse aquela entrega. Eu acredito no amor, eu acredito no relacionamento. Sempre que eu celebro um casamento, eu tô ali, eu confio naquele casal, eu acredito naquele amor, eu acredito naquele relacionamento, e a gente de fato tá ali juntos, celebrando o amor, celebrando aquele relacionamento, celebrando a história do casal. E isso é gratificante demais. Toda vez que eu vou embora, eu deixo, né, eu entrego uma cerimônia, eu cumprimento o casal, eu vou para minha casa, eu estou ali na estrada, eu vou com muita alegria e sempre com a sensação de: meu Deus, eu quero continuar fazendo isso mais vezes, eu quero fazer isso sempre, eu quero fazer isso todos os finais de semana, eu quero muito. Isso é muito gratificante, celebrar casamento. O que eu posso dizer para vocês aqui apresentando essa estrutura de casamento? Todo casamento segue uma estrutura de começo, meio e fim. Simples assim. Você pode adaptar algumas coisas? Pode. Você pode conversar com o casal e falar: eu acredito que a forma mais legal de fazer a cerimônia de vocês é assim ou assado. Se o casal aceitar, você pode fazer algumas adaptações. Porém, o beijo do casal é uma coisa que não dá para você mudar a ordem dentro da cerimônia. Não tem como você fazer o beijo do casal no começo da cerimônia. A hora que a noiva acabou de chegar, não tem como você fazer os dois se beijarem, né? Não tem como você autorizar esse beijo. Por quê? Você vai contar toda a jornada, você vai celebrar toda a jornada, a história de amor do casal, para desta forma coroar aquele momento com o beijo final e dizer que eles estão oficialmente casados. Então o beijo tem que ser sempre ao final da cerimônia, é o último ato da cerimônia, que é o momento que o casal está mostrando para o mundo e você está oficializando essa união e falando assim: agora vocês estão oficialmente casados. E se eu contar para vocês que já teve cerimônia de casamento que a noiva queimou a largada,
Oi, tudo bem, Neuza? Maravilha, obrigado pela sua presença. A Neuza tá aqui no chat, foi minha noivinha. Mês passado a gente celebrou o casamento dela. Eu falo pra todo mundo, seu casamento, Neuza. Gente, o casamento da Neuza foi o casamento mais incrível que eu já fui na minha vida. Inclusive, levei minha esposa nesse dia. A Neuza fez questão da minha esposa estar lá presente no casamento. E a gente ficou pra festa. Eu até falo pra todo mundo, a Neuza sequestrou a gente nessa noite, porque estavam portas fechadas, portões fechados e ninguém saía da festa antes da festa acabar. Foi a festa mais legal e mais da hora de casamento que eu fui em toda a minha vida, depois do meu casamento. Que o meu casamento foi sensacional. Mas o da Neuza, gente, foi incrível, foi maravilhoso. E foi um casamento que todo mundo foi acolhido, todo mundo se sentiu bem, que é aquele casamento que eu disse, né? Que muitos casais querem imprimir a personalidade na festa, no evento como um todo, tanto na cerimônia quanto na festa, no cortejo, na recepção, no buffet. Eles conseguiram fazer isso, eles imprimiram a personalidade deles, né, nessa festa. Aí eu olhava pro lado, tava um fotógrafo, cinegrafista, tomando cerveja, curtindo a festa. Minha esposa dançou tchacabum, minha esposa dançou aqueles funks do Furacão 2000, dos anos 2000. Teve um momento que eu olhei assim, até a nossa amiga pastora tava dançando, curtindo a festa. Foi sensacional. Obrigado pela sua presença, viu, Neuza? Vocês são maravilhosos. Você e o Aguinaldo, nossa, estão dentro do nosso coração aqui. A gente vive falando desse casamento maravilhoso, dessa festa sensacional que vocês tiveram, que vocês proporcionaram. Vocês viram que eu tava olhando pro lado, né? Que eu tô olhando pro chat aqui. Aí eu tô olhando pra mensagem da Neuza e agradecendo. Obrigado, Neuza. Obrigado pela presença aí na nossa live. Voltando aqui, recapitulando sobre o casamento. Então, existem muitas possibilidades de adaptações, mudar sequências. Por exemplo, eu gosto de fazer o sim, de perguntar o sim do casal no primeiro ato da cerimônia. Tem celebrante que gosta de deixar isso para o momento da troca das alianças, de perguntar o sim. Eu já gosto de fazer no começo da cerimônia, tá? Tem celebrante que faz cerimônias com cerimônias especiais, com significados especiais, que é, por exemplo, cerimônia das velas, cerimônia dos vinhos, cerimônia das areias, cerimônia de plantar uma árvore. Eu também celebro esse tipo de cerimônia, porém eu não ofereço, tá? Eu não ofereço muito esse serviço, mas se o casal pedir, eu faço, de bom grado, com muito carinho. Vamos ver aqui questões que vocês podem estar perguntando aqui pra gente, né? Querendo tirar dúvidas, né? Vamos lá, deixa eu dar uma lida aqui. Desculpa, pessoal, tô dando uma lida aqui para ver as perguntas que vocês podem estar mandando pra gente aqui, alguns questionamentos, tá? Outra coisa, tá? Eu apresentei para vocês aqui como que é a cerimônia de casamento, a estrutura da cerimônia de casamento, o começo, o meio e fim de uma cerimônia de casamento. Começa com o cortejo, aí faz a recepção da noiva quando ela chega. Nesse momento eu pergunto sim. Na sequência eu começo a contar a história do casal. Claro, eles têm que dizer o sim, né? Porque esse é o significado. Eu só continuo a cerimônia a partir do sim do casal. Se eles disseram sim, eu continuo a cerimônia. Desenvolvo contando a história do casal, falando de toda a jornada. E já emendo para chamar e convidar a pessoa a trazer a aliança. É entrar nas alianças. Vou falando um pouco do significado das alianças, né? A importância das alianças, qual é o significado delas. O casal troca as alianças. Fizeram a troca das alianças, eles vão ler os votos um para o outro, que eu acho o momento mais especial da cerimônia de casamento. Fez a leitura dos votos. Após isso, é o momento que a gente abre por espiritual para trazer a bênção de Deus nesse momento. Então a gente planeja junto com o casal, no dia da reunião, do bate-papo das definições, eu planejo com o casal de que forma a gente vai trazer Deus, né, e incluir Deus dentro da cerimônia de casamento, né, incluir a parte religiosa e espiritual. Feito isso, é só posicionar o casal para o beijo e selar e finalizar essa cerimônia lá em cima, no alto, com muito amor, com muita alegria, com muita energia, bombando de energia, de sorriso, de energia boa e de muita conexão. E é isso, finalizar a cerimônia, recapitulando aqui com vocês. E se você quer ser celebrante também de casamento, saiba, eu estou aqui diariamente postando conteúdo de casamentos para você, tá? Principalmente para você que quer ser celebrante. Mas também você, noivinha que me acompanha aqui para a organização do casamento, tem conteúdo diário para vocês também, para vocês facilitar a organização do casamento de vocês com dicas, né, com curiosidades, auxiliando a vocês não cometerem os mesmos erros que muitos cometem, inclusive até eu cometi também na organização do meu casamento. Porém, se você quer ser celebrante de casamento e quer entrar nessa jornada, saiba, é uma profissão que tem muito potencial, gente, é uma profissão que tem muito potencial, pouquíssimo explorada nos interiores do Brasil. Celebrante de casamento, a gente tem uma quantidade legal aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Saindo desses estados,
é um mar aberto de possibilidades. Então, se você é do interior do Brasil e está querendo aí uma nova profissão, ou pode começar como eu comecei, foi uma segunda fonte de renda, uma outra fonte de renda. E essa fonte de renda tornou a minha fonte de renda principal. Hoje eu posso dizer que eu vivo por celebrar casamentos. E quando eu comecei, eu não tive um curso, eu tive dificuldade de conseguir ter cursos de casamento e aprender técnicas e desenvolver a forma certa de celebrar um casamento, ou melhor, a minha forma de celebrar um casamento. Eu tô aqui semanalmente, diariamente, querendo auxiliar você a você não passar pelas dificuldades que eu passei, para não cometer os mesmos erros que eu cometi. Uma coisa eu posso dizer, você pode se tornar o próximo celebrante de sucesso. Ainda mais se você for dos interiores do Brasil. Você vai ser o primeiro celebrante da sua região, o primeiro celebrante da sua cidade, que é um mercado de bilhões de reais. Então, aproveite, continue me seguindo, dá like nessa live, compartilhe essa live, continue me seguindo, porque toda segunda-feira, e a gente está pensando em aumentar mais, viu? Mas por enquanto, toda segunda-feira, a gente vai fazer uma live para você aqui na Jornada Celebrante de Sucesso. Quer ser celebrante? Se inscreva no link da minha bio, entra no link da minha bio, você vai se inscrever para a minha lista de espera para a próxima turma, tá? Que a gente vai abrir a próxima turma aí para o método Mestre dos Celebrantes. Então, se inscreva através do link da bio para você se tornar o próximo celebrante de sucesso do Brasil. Muito obrigado. Na próxima segunda eu tô de volta a partir das 20 horas, a partir das 8 horas da noite, com mais uma live aí, revelando mais segredos e trazendo mais sabedoria, mais conselhos, mais dicas para você que quer se tornar um celebrante. Então acompanhe aqui a nossa jornada Celebrante de Sucesso, que você será o próximo mestre dos celebrantes. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. E até segunda-feira. Mas não deixe de me acompanhar diariamente aqui nos meus Reels e postagens. Muito obrigado e até a próxima.